Ô, Jones, você, hoje na parte da manhã, acho que ontem você comentou também, que você tem um projeto pessoal seu pro Brasil. Né? Você tem um pessoal, projeto... não. Um projeto... Tá, beleza. Um projeto do coletivo que você representa pro Brasil, né? De ser presidente do Brasil. Não falei isso, não. Não? Você não vai se candidatar a presidente? Não falei isso, não. Tá, desculpa. Então, beleza. Então, pô, é foda, velho. Você não sabe de nada, John. Você vai ver. Ele vai dar mais exposit aqui, desculpa. calma. Mas vamos lá. Você quer trazer o que tem de melhor em países socialistas, o que deu certo, você quer trazer pro Brasil. Posso falar dessa forma? Pode. Aí tá correto. O que tem de melhor em cada experiência socialista, você quer aplicar aqui no Brasil. Só que o Brasil, diferente desses países, ele tem uma população muito ligada à religiosidade, né? E é uma religiosidade misturada, assim, não sabe se é católico, se é espírita, né? Ele transita entre várias religiões. Como que isso vai dar certo aqui no Brasil? Sendo que lugares que experiências socialistas deram certo, a gente não tem uma religião tão aflorada igual aqui no Brasil. Não, mais ou menos. Eu não Na China, por exemplo, não tem. Mas aí, veja. A Ásia como um todo, a Ásia não... A Ásia provavelmente é o continente em que deu menos certo o processo de expansão das religiões monoteístas, né, do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Então, quando Mao Zedong lá começa a organizar o Partido Comunista, a maioria dos camponeses não eram muçulmanos, cristãos e por aí vai. A Ásia é uma especificidade. Então, você pega a experiência do Vietnã, do Laos, da China e da Coreia, tem muito mais uma influência confucionista e taoísta do que uma influência cristã, islâmica ou judaica. E que são religiões mais antigas, inclusive, que o próprio judaísmo. Sim. Anteriores. Sim. Uhum. Então, isso por um lado. A nível de América Latina, África e Europa, que é onde o cristianismo realmente fincou raízes profundas, veja, Cuba é um país profundamente cristão. Isso não impediu a revolução. Hã? Professor, só um adendo, só para eu entender mesmo. Quando o senhor fala ao termo revolução, ao que o senhor se refere? A tomada do poder pela classe trabalhadora para começar a construir o socialismo. Aí como que seria isso? Aí depende, varia Por de exemplo, a revolução hoje no Brasil, o que precisaria ser feito para que houvesse uma revolução no Brasil? É só um parênteses para que eu entenda mesmo. Vamos tentar imaginar um cenário hipotético em que a gente não vai conseguir nunca controlar todas as variáveis do processo histórico, né? O que é que a gente precisa hoje para uma revolução? A gente precisa organizar a maioria da classe trabalhadora numa perspectiva de tomada do poder. E que a forma que isso... Nossa senhora, hoje... Parabéns. Eu sabia que você ia pedir. Eu vou perder 4 meses de dieta pra voltar a lutar Muay Thai profissionalmente, assim, né? Vai ser uma esse aqui é essa boa tarde, eu não vou comer não. Eu tô preparando você pra luta de manhã. Boa. Mas aí, enfim, organizar a maioria da classe trabalhadora para fazer as transformações necessárias para a gente começar a construir o socialismo. Como é que isso vai ser? Vai ser pegando em armas? Vai ser a partir de um processo eleitoral? Vai ser a partir de quê? Veja, objetivamente, o que a gente sabe pela história é que nenhuma classe dominante entrega o poder sem lutar. Né? As revoluções socialistas no século XX, elas tiveram... O Brasil entregou, pô. Oi? O Brasil entregou já uma vez. Não, entregou não. Sem luta aqui não teve batalha, mano. Como? Na independência. Não, mais ou menos, mas aí a independência não foi uma troca no poder de classe dominante, porque era a família real portuguesa que tava no Brasil. Deixaram pra ele mesmo. A aristocracia. Deixam pra eles mesmo, Na né? verdade, a aristocracia derrubou o A império. independência do Brasil, agora é da classe trabalhadora. Exatamente. Não aconteceu, não teve uma ascensão. Pronto. Mas aí, então, historicamente, tá a experiência que a gente tem Deus do é céu. essa. Então, veja, vamos imaginar, por exemplo, que um cenário hipotético, que foi isso, essa experiência que eu fiz hoje contigo de manhã, um cenário hipotético, tá no ascenso do movimento de massas. Aí tem um candidato a presidente comunista, que tá ganhando a adesão da maioria do povo, e esse candidato a presidente, ele defende, por exemplo, três medidas básicas que a gente precisaria para começar a construir uma economia planificada. Reforma agrária, estatização do sistema bancário e expropriação dos monopólios estrangeiros no Brasil. O começo da edificação de uma economia socialista, né?
Veja, pode ser que ele ganhasse a presidência. Pode ser que ele ganhasse, inclusive, a maioria de apoio institucional num congresso, num momento atípico da política brasileira de ascensão do movimento de massas. Mas, objetivamente, ia ter violência no país. Não porque a gente quer. Porque os banqueiros não iam perder os bancos sem lutar, sem financiar assassinatos, movimentos armados e tal. Os latifundiários não iam perder suas terras. E eles já estão armados até os dentes, diga-se de passagem, né? Sem promover um banho de sangue no campo brasileiro. Nenhum movimento, né, professor, aceita ser dominado sem resistência. Assim, é claro que vai sobressair quem é mais forte, mas que todos lutam para se defender, porque eu, enquanto igreja, eu trabalho com todos os tipos de movimentos. E eu experimentei de perto pessoas que são excluídas da sociedade, que a partir do momento que eu deixei de falar o que elas queriam ouvir, elas passaram a me odiar. Então, enquanto eu estava dizendo tudo que elas queriam ouvir, porque estava muito alinhado no discurso, eu era, assim, eu estava em alto patamar, sabe? Eu era muito querido. A partir do momento que eu falei, aqui nós temos que ter cuidado, porque aqui nós temos que colocar o pingo nos is, para que a gente possa andar com passos firmes e certos. Eu fui odiado. Então, assim, tive inclusive que parar os projetos por conta disso. E aquilo que a própria ideia, né, do socialismo vai nos ensinar, né? O sonho do oprimido é ser o opressor. E essa ideia me parece um pouco mais tangível, professor, do que a hipotética, quando o senhor levantou essa hipótese, né? Porque hoje nós temos algum nome de política para fazer isso acontecer no país? Mas veja, eu não acho que o sonho do oprimido é ser opressor, não. Assim, me parece que a experiência histórica, inclusive, vamos pegar a própria experiência histórica do Brasil. Eu desconheço, por exemplo, um movimento sem terra que esteja matando fazendeiros para pegar suas terras. A gente tem mais de 500 anos de luta pela terra no Brasil. A história brasileira são latifundiários matando os oprimidos e para expropriar suas terras, né? Então a nossa experiência histórica não diz que mesmo quando a classe trabalhadora do campo consegue um alto grau de organização, como no caso nas ligas camponesas no pré-golpe de 64, ou como no caso do MST, né, desde o surgimento até os dias atuais, a gente não tem casos de violência dos trabalhadores do campo para tomar terras, por exemplo, de médios proprietários que seriam mais fracos frente aos grandes latifundiários. Isso simplesmente não aconteceu, só para dar um exemplo, assim, isso por um lado. Por outro, veja, pensar o socialismo não é pensar nem principalmente em grandes nomes. Do ponto de vista da política brasileira, hoje, o que a gente entende como maioria de esquerda, eu não considero ser de esquerda. Eu acho que são figuras que estão adaptadas à ordem neoliberal e que estão muito bem confortáveis na posição de gerir o sistema tal como está e quem sabe conseguir alguma compensação social e de maneira mais direta algumas migalhas cair no prato do povo, né? Mas está muito bem com a distribuição do banquete. Parece que a questão central é a gente avançar na organização e na agitação e propaganda em defesa de um projeto socialista, de um projeto de revolução brasileira, conquistando cada vez mais corações e mentes, avançando na organização sindical, na organização de luta por moradia, organização estudantil, para conseguir colocar na ordem do dia, em todas as lutas, a perspectiva da Revolução Brasileira. Porque, repare, a gente estava conversando agora há pouco sobre essa questão de pátria e de família, né? Quando a gente vai debater os problemas fundamentais do Brasil, se a gente for até a raiz do problema, o problema é o capitalismo, né? O Brasil, dentre outras coisas, é um país em que 50 milhões de brasileiros e brasileiras estão em moradias inadequadas, né? A gente não tem problemas como alguns outros países que tem uma altíssima densidade demográfica e morar é muito difícil porque o paizinho é desse tamanho. Não é esse o problema brasileiro, né? A gente tem 50 milhões de brasileiros que moram mal, porque a gente vive num regime capitalista em que a terra é uma mercadoria e que a produção do espaço urbano é controlada pela especulação imobiliária e pela renda da terra. Então,
colocar em perspectiva que os problemas fundamentais do povo brasileiro são oriundos do fato de que o poder político está nas mãos de uma minoria, que é a classe dominante, e que a economia é organizada a partir da propriedade privada e da busca do lucro, vai paulatinamente criando as condições para a gente conseguir colocar na ordem do dia uma revolução. O que é uma revolução? É um movimento político que vai visar conquistar o poder. A gente não gostaria que tivesse violência. Eu, particularmente, tirando artes marciais, que não é violência, porque é um esporte, eu não gosto de forma alguma de violência, né? Mas o que a história mostra, particularmente a história latino-americana, é que a classe dominante, por mais democrático que seja o processo, ela não aceita perder um pouquinho do seu poder, riqueza e prestígio. Vamos lembrar que o ciclo de golpes que aconteceu na América Latina, né, as ditaduras empresariais e militares da América Latina, não foram, em sua maioria, contra governos de esquerda ou socialistas. Tirando a experiência do Chile, do Salvador Allende, que o Allende era declaradamente marxista, né? Jango era um latifundiário rico. Jango, inclusive, era milionário, né? Tinha muito dinheiro, sabe? Riquíssimo, proprietário de terras e tal. Mas era uma figura preocupada com o país, nacionalista, que queria fazer uma reforma agrária, desenvolver a indústria brasileira, preservar nossas riquezas e por aí vai. Então, os golpes de Estado que aconteceram no Brasil, na Argentina, no Uruguai, na Venezuela em alguma dimensão e por aí vai, foram golpes de Estado contra projetos reformistas que a classe dominante ia continuar sendo um dominante, ela só ia perder um pouquinho seu poder e sua riqueza. Só um pouquinho, assim. E no caso brasileiro, por exemplo, a gente teve 21 anos de ditadura, que uma das principais funções dos 21 anos de ditadura foi garantir que nunca tivesse reforma agrária nesse país. Ontem, no debate com o deputado Zé Vitor, eu comentei que no censo do IBGE dos anos 40, 1,1% dos proprietários controlavam 50% das terras no Brasil. Hoje, você pega os dados do IBGE, o mesmo 1% dos proprietários controla 46% das terras no Brasil. Concentração fundiária no Brasil em 70 anos praticamente não mudou. É um dos países com as maiores concentrações fundiárias do mundo. Então veja, se os caras não aceitam reformas democráticas, feitas por maioria, pelo voto, uma reforma agrária, uma reforma da educação, uma reforma da saúde, que dirá questionar a fundo os problemas mais profundos da sociedade brasileira. Para isso a gente precisa de uma revolução. Eles vão resistir, a gente tem que resistir do lado de lá, e ganha quem tiver mais capacidade, enquanto classe, de impor a sua vontade à classe adversária, né? Isso aí pra mim duas coisas. Uma é igual partido de futebol. Não ganha o que tá mais preparado, ganha quem tiver mais vontade. Boa. A vontade é que vai fazer a grande diferença. E outro, você falou que você quer vamos pensar, um comunismo igual o que tem de melhor no mundo. Não é um comunismo arcaico. É uma adaptação do que tem de sucesso no mundo. A China é o maior exemplo de partido comunista em atividade no mundo. E lá tem um monte de bilionário. Você não precisa de acabar com os bilionários hoje. Você precisa de igualar o povo que tá lá embaixo, não. Porque a China tem os bilionários e tá dando certo. Tá diminuindo, né? Cada ano que passa, né? Não. Eles sabem que isso é um problema na China. Vamos entender a China como é hoje. Até porque você não precisa nem de ser melhor. Igual, sei lá. Você tem que adaptar para a realidade de hoje. Você precisa realmente de acabar com alguma coisa para fazer a outra? Ou você pode, como se diz no ditado popular, tudo se transforma? É porque veja, debate China é um debate muito longo, né? Mas claro, é assim, mas é só um exemplo bem pontual. A China, ela passou a ter bilionário nos últimos 20 anos. Ela criou bilionário depois que o Partido Comunista já estava no poder, depois da Revolução. Então tá tudo errado, pô. Não, mas na Revolução... Quando era pra ter que teve. Mas na Revolução os bilionários rodaram. Os bilionários, né? Que não existia bilionário pela escala da economia chinesa. Era. Os milionários rodaram, alguns deles. Né? Isso é importante ser dito. E os que sobreviveram ficaram bi. Não, os que sobreviveram comeram um pouco de abamaçou, assim. A situação para você ser um empresário privado na China ser uma situação relativamente fácil é coisa dos anos 90 em diante. Depois que os Estados Unidos entra com investimento lá, é alguma coisa nesse sentido? Tá ligado. Né? Porque aí tá ligado. Escalonada de valores. Isso, tá ligado a reatamento das relações com os Estados Unidos, mas é um pouco depois, nos anos 90, na época do governo do Jiang Zemin, que permite a entrada no Partido Comunista de milionários, embora tenha bem poucos. Enfim, mas veja, ter bilionário na China é um problema, viu? Tanto é assim que hoje a consigna central do Partido Comunista Chinês é a prosperidade comum.
É a ideia de que alguns se enriqueceram muito rápido, se enriqueceram demais, e a China é um país com muita desigualdade. Então é preciso reduzir a desigualdade regional entre as regiões, né? Porque o litoral é infinitamente mais desenvolvido do que o interior. Então tem que reduzir a desigualdade regional e tem que reduzir a desigualdade entre as classes. Nos últimos 2 anos, o número de bilionários na China caiu por 1/3. E volta e meia, não que eu seja a favor, sou contra a pena de morte, mas volta e meia um bilionário na China é fuzilado, né? Corrupção. Por corrupção. Eu já sou contra. Nossa, a única coisa que eu concordo é essa. Não, eu sou católico, né? Corrupção? Matar uma pessoa, eu sou contra. Corrupção, meu irmão? Então você não é católico. De que Vai. corrupção que nós estamos falando? Cara, quando você desvia o dinheiro de qualquer tipo de situação social aí, que com isso você vai matar 300 mil, não sei quantas pessoas você vai matar com isso, eu prefiro que morra um. Do que 300 de fome aí, de falta de... Mas tu não era católico? Né? Não é não. Não é mais não. Não, eu não quero que morra então, não. Lembrei, não quero Não vou mais, entrar não. no mérito da corrupção, porque senão a gente vai passar para dentro de casa e eu vou falar para vocês o que é corrupção. Porque vocês acham que corrupção é só para bilionário. Corrupção às vezes começa dentro da sala da casa da gente e a gente finge que não vê. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Que a gente quer potencializar demais a ideia de corrupção, entregando, delegando isso para terceiros. Entendi. Corrupção começa inclusive no nosso celular. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Obrigado Porque se pelo for a ensinamento. corrupção para matar porque é corrupto, nós temos que decidir que tipo de corrupção que merece a morte. Corrupção política. Porque corruptos todos nós somos. Até o Jones é. Todos somos. Em algum momento nós somos corrompidos. Sim. Em algum momento. Seja por afetos, sejam por sentimentos, sejam por esperas, seja pela sociedade, seja pelo Estado, enfim. Em algum momento, nós, dentro daquilo que nós somos na individualidade, somos corruptos. Você também, pai? Claro, claro. Muitas vezes eu tenho que dançar gente conforme tá a em música. pé de igualdade aqui, então. Sim, Dá pra gente eu sempre prosseguir. disse isso pra vocês. Ô, padre, você acredita que o sentimento que o capitalismo gera nas pessoas, ele é um sentimento contrário ao que Jesus nos ensinou? Não. Eu vejo o capitalismo capitalismo pode responsável ser por demonizado. muita inveja, sabe? Esse sentimento é sentimento E de eu capitalismo. vejo que o capitalismo, ele precisa ser bem orientado, porque todo excesso nos conduz ao erro. Então, quando nós falamos do excesso do capitalismo, que talvez seja o equilíbrio, que o professor inclusive citou sobre isso, esse equilíbrio entre as coisas para que haja de fato um diálogo é fundamental. Né? E aqui talvez seja onde as nossas ideias não sejam concludentes, né, professor? Isso. Mas você não acha que você está confundindo capitalismo com atividade mercantil? Não, Não? não. Absolutamente. Ah, beleza. Agora, é interessante quando o professor fala dessa ascensão da revolução, me preocupou um fato. O senhor é professor universitário, né? Não, Não, não. mas devia estar na academia. Eu tô fazendo doutorado. Tem que ir para academia. E é interessante porque eu fico pensando se o Brasil hoje, com a classe operária, digamos aí, o proletariado, nós temos condições intelectuais, políticas, morais, de criarmos uma revolução sem corrermos o risco de cair na anarquia. Mas o que... Me fiz entender, professor? Mas depende, o que é que você tá chamando de anarquia? Porque eu acredito que toda revolução, se ela não tiver ideias muito bem definidas, ela vira apenas anarquia. Ela perde o foco. Isso, o Brasil tem mostrado isso. A gente vê as manifestações. Quando se perde o foco, o objetivo da manifestação se perde totalmente, aquilo se torna estéril e vira só uma anarquia, só bagunça. O que eu digo de bagunça, né? Ah, vamos queimar um trem ali, vamos fazer um negócio de cá. Então, assim, porque a ideia não foi pautada na inteligência, não aprofundou aquilo de maneira científica. E o senhor, como acadêmico, o senhor não está na academia, mas vai estar, então eu já vou te tratar como acadêmico. Eu penso assim, não falta talvez para nós ainda um pouco mais de orientação do nosso povo. Tá. Porque o nosso povo tem fome e sede, não é só de comida, professor. Perfeitamente. Necessidades do espírito e do estômago. Justamente. Mas veja, padre.
Eu parto de uma premissa que o capitalismo ele já teve todas as oportunidades que ele merecia, né? Existe um longo debate acadêmico sobre quando o Brasil se transformou num país capitalista, né? Para alguns, isso acontece a partir do final do século XIX para começo do século XX. Para outros, a partir de 1930. Para outros, é desde o começo da colonização. O fato concreto é que a gente tem décadas e mais décadas de capitalismo, né? E nessas décadas de capitalismo, nenhum problema fundamental do povo brasileiro foi resolvido, né? O país continua tendo analfabetismo, o país continua tendo gente sem casa, o país continua tendo fome, o país continua tendo miséria, até coisas até básicas, né? A gente tava vindo aqui no carro comentando a estrada que sai aqui de Uberlândia sentido BH, desgraça que né? Você para pegar um voo de Recife para vir aqui pro Triângulo Mineiro é uma luta. Eu tive que acordar 4h40 da manhã, né, para sair de casa de 5h15 para chegar aqui em Araguari de 5 horas da tarde. Sabe, um negócio inaceitável. Então, assim, o capitalismo ele já teve todas as oportunidades possíveis e ele não resolveu nenhum problema fundamental. Classe trabalhadora brasileira, sabe? Eu fui nascido e criado numa casa na Borborema em que todo ano, quando chovia, alagava. Foram 20 anos seguidos, religiosamente, todo ano, na mesma época, chovia, alagava. Então, repare, eu acho que a gente não tem o direito de hesitar frente à necessidade de transformação radical do Brasil. Acho que a gente pode errar. Acho que a gente pode ter problemas. Eu acho que a gente pode cometer equívocos. Mas esses equívocos, eles seriam dentro de um processo de transformação, de a gente realmente parar de ver o nosso povo vegetando na fome, no desemprego, na violência e no esgoto a céu aberto. Porque, tal como está hoje, a gente já sabe o resultado. Porque a gente vive isso há décadas. Tanto é assim que, inclusive, existe um cansaço da população. É um cansaço muito despolitizado, é verdade. Mas existe um cansaço da população com a democracia burguesa que a gente vive, com a lógica do sistema político que a gente vive. As pessoas não sentem mudança na sua vida, né? As pessoas não sentem transformação. Há uma sensação de que, entra governo, sai governo, tem eleição, volta a eleição e minha vida não muda. A minha vida continua mais ou menos do mesmo jeito. Então me parece que a gente não tem o direito de hesitar frente às dificuldades e talvez os erros que a gente cometa, porque de fato se cometem erros, né? Se você pega a experiência da Revolução Cubana, a Revolução Chinesa, a Revolução Vietnamita, Coreana, Soviética, erros foram cometidos. Acontece, né? Da ação humana errar, especialmente em situações históricas de muita pressão e de ofensiva, com riscos de todas as formas que se possa imaginar. Ao mesmo tempo, sim, eu também acho que o Brasil precisa de melhorar o nível do debate político, o nível do debate público. A gente precisa combater cada vez mais ideologias irracionalistas, factoides, falsos debates, falsas explicações para os problemas do povo brasileiro. Só que o processo de luta pela revolução é também um processo pedagógico. Então a gente luta pela revolução trabalhando para elevar o nível de consciência da classe trabalhadora. Então são processos concomitantes. Quando eu estou aqui com os meninos, por exemplo, debatendo com eles os problemas do Brasil e mostrando as soluções dentro da perspectiva marxista, eu estou falando para milhares de pessoas na ideia que cada vez mais pessoas se interessem por isso, vão ler, vão estudar, e não só do ponto de vista individual, se interessem do ponto de vista coletivo também, né? Enquanto organização sindical, enquanto organização estudantil, enquanto coletivo de cultura, movimento feminista, movimento negro, LGBT, e se coloquem em ação política, se coloquem em movimento, se coloquem para fazer agitação e propaganda e conquistar mais pessoas para esse projeto. O X da questão para mim, e eu sempre repito isso, é que muito se fala que o socialismo deu errado no século XX. Fato concreto é que no Brasil a gente nunca teve uma experiência socialista. No Brasil a gente vive há décadas no capitalismo. Nossos problemas são frutos do capitalismo. Acho que o capitalismo ele perdeu seu direito histórico de existir no Brasil
quando nenhum dos problemas fundamentais da classe trabalhadora brasileira foram resolvidos. Em alguns países centrais do sistema capitalista, eles ainda podem se legitimar dizendo assim, nós, classe capitalista, classe burguesa que detém o poder, nós conseguimos isso e isso. Então, por exemplo, um capitalista da Coreia do Sul, embora as condições de desenvolvimento sul-coreano sejam muito específicas, mas ele pode, pelo menos, dizer assim, pegamos um país destruído pela guerra e industrializamos o país. Nos transformamos das maiores potências tecnológicas do mundo. Ele pode arrotar esse mérito, como a gente fala em Recife. Um burguês no Brasil, a realidade é que eles dominam o país há década e, em Minas Gerais, 1 a cada 4 mineiros está em algum nível de insegurança alimentar. No meu estado, em Pernambuco, 1 a cada 5 pernambucanos não tem água potável. Então, assim, são décadas são décadas de domínio em que o povo tem fome e não tem água. Então, assim, um regime de produção, como é o capitalismo, que não garantiu água e comida para o povo, ele não tem mais direito de existir. Aí a gente precisa ter a necessidade da ousadia e tentar construir um projeto alternativo. Um anarquista vai dizer que o projeto alternativo dele é um projeto de uma sociedade anarquista. Eu, enquanto marxista, defendo um projeto socialista para o Brasil. Mas do jeito que tá, eu acho que não dá. Eu acho que, inclusive, a crise de representatividade que a gente vive, a chamada crise das instituições, é muito advinda de um fato de que as pessoas estão cansadas do mais do mesmo, percebendo que as condições essenciais de vida não estão mudando para melhor. O sistema não dá um mínimo pra gente, sabe, padre? Mas é interessante, né? Então eu posso dizer isso, né, professor? Que sim, se não houver primeiro uma formação intelectual, tiver uma consciência, e aqui talvez a própria ideia de Marx, né, uma consciência de classe, inclusive, que o senhor citou, inclusive, movimentos. Se não tiver, se esse movimento decide vir a uma revolução, sem a formação anterior, de fato, nós podemos cair na anarquia, né? Sabe o que eu penso, padre, assim, se você não quiser comentar, só o Jones, tá tudo certo também.